Passou muito mais do que eu imaginara. Você está plenamente justificado, meu jovem. Tá, Nossa, obrigado. amigo, mas como assim? Cirurgia? O que aconteceu? Precisei fazer uma cirurgia. É pequena, mas eu é, teve que ter uns cuidados, então Uhum, aí eu tô nessa condição ainda. Foi ontem, então tipo, tá bem recente. Mas tudo bem, tá tudo certo. beleza. Tá certo. Fechou, que bom. Fechou? Boa noite pra todo mundo. Boa Quem quer noite. ir? A Yasmin Boa noite chegou pra também, né? Oi, Yasmin, Yasmin, o Fê, O a Isaac. Mi. Isaac, A Fernanda já estava aí, né, Fernanda? A Fernanda já chegou um tempinho. tinha Já tinha entrado. chegado. Já tinha chego. Daphne, Davi, seja acho que bem-vinda. tem a A Daphne também. Daphne é uma colega nossa lá da faculdade de farmácia, Que legal. da nossa classe. Seja bem-vinda, Daphne. Bom, Aproveitar o passo para relembrar. é, Já tá falando. boa noite, gente. Então, como eu falei, passou um pouquinho mais que a gente gostaria, mas que bom que vocês conseguiram entrar, conversar aí. Espero que tenha conseguido fluir bem a conversa aí. Mas a gente já está em já mais de 11 horas, né? A gente tem um horário aqui, a gente não gosta muito de passar, então a gente já vai ir começando, tudo bem para vocês? Uhum, tá certo. Tá bom? Então, André, se você pode orar para a gente, por favor? Posso Depois sim. a Débora já pode. Ela é quem vai estar falando conosco hoje. Perfeito. Alguém tem algum pedido de direção? Deixa eu ver aqui. A Yasmin colocou. Oração, pois irei morar lá com seu time. Pela mãe da Ana, né, que fez aniversário. A minha mãe também vai fazer nível. E pelos avós do Cássio também, né? Uhum. Isso, eu ia E a falar recuperação exatamente do Ali isso. também. Tem alguma atualização, amigo, do caso dos seus avós? Então, a minha avó, ela tá em casa, já bem melhor, graças a Deus. Ela tá se recuperando ainda, né, mas ela tá bem melhor. O meu avô, pelo contrário, infelizmente, ele tá muito mal. Ele não acordou ainda, tá hospitalizado na UTI, não acorda, tá fazendo hemodiálise. Uhum. E o que mais deixa a gente nervoso é que a gente, ninguém sabe o que é, né? Já passaram vários Ah, ok. médicos e ninguém sabe o que é. Então, a gente continua em oração. Sim. Sim, o senhor sabe, né? Bom que Deus. Ah, o senhor sabe o que é. Tá bom. A Ana, mãe da Aninha, Faleco, que fez aniversário, é isso? Isso, até porque por isso que ela não tá aqui hoje com a gente. Ah, ok. Tá bom. A gente pode louvar, agradecer, pedir. Vou pedir pela Yasmin aqui também, que vai estar viajando amanhã. Estando coberto. O Fê tá com Covid, né, amor? Eu tô com Descobriu. Covid. Pode É. orar aí. Saia rapidão. Amém, amor. Vou orar. Perfeito, então, gente. Vou orar. Se alguém pensar em pedidos, eu vou estar lendo aqui no chat, aí qualquer coisa pode colocar, tá bom? Pode orar pela minha mamãe também? Ela faz Ah, sim, aniversário amiga, que no ela faz domingo. aniversário, né? É, Quando que ela ela podia faz? antecipado, mas é já para agradecer, né? Sim, domingo. Isso. Legal. Tá bom. Então, eu oro. Paizinho, muito obrigada, Deus, por esse tempo agora. Obrigada porque o Senhor reuniu cada pessoa aqui, Deus, e o Senhor tem um propósito com a palavra de hoje para cada coração, Deus. Usa mesmo a vida da Débora e que a gente possa pôr em prática, Pai, não só ficar nos nossos corações ou na nossa mente, que a gente fique meditando, mas que a gente possa realmente aplicar a tua palavra. Coloco diante do Senhor a vida dos avós do Cássio nesse momento, Pai. Te louvo porque a avó dele já está em casa e tem melhorado, tem apresentado sinais de uma melhora, Pai. E nós te clamamos pela vida do avô dele, Deus. Como falamos, o Senhor sabe o que ele tem e o que ele precisa para melhorar, Pai, para ser curado. E cremos na tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, que o Senhor possa cuida de toda a equipe médica, dê sabedoria a eles ali para estar descobrindo
né, o que tem e está fazendo um tratamento mais específico. Enfim, Senhor, nós confiamos na tua mão, dirigindo toda essa situação, Pai. Consola o coração da família, que todos possam estar fortes e fortalecendo, né, tanto a avó quanto o vô também, Paizinho. Coloco diante de Ti também a vida do Fernando, Pai, e pedindo mesmo para que o Senhor possa curá-lo desse Covid, Deus, para que essas dores e todo o mal-estar que vem possa estar sendo aliviado, Senhor, e que esse tempo de quarentena possa ser um tempo também para estar se fortalecendo em Ti, Paizinho. E peço também por toda a família, para que o Senhor os proteja, para que mais ninguém tenha essa doença e que logo, logo tudo volte ao normal, Pai. Coloco diante do Senhor também a vida da Yasmin, que vai estar viajando amanhã, e peço para que o Senhor a proteja, não sei se vai estar com a família também, mas que o Senhor proteja tanto a partida quanto a chegada, Pai, que seja uma viagem tranquila e que tudo corra bem, Senhor, que o Senhor esteja ali presente. Te louvo pela vida da mãe da Ana, Deus, por mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoá-la, conduzi-la para mais perto de Ti, Deus, e que agora esteja sendo um momento bem agradável com a família e que todos possam estar celebrando, Senhor. Cuida também, Paizinho, da mãe da Debs, que também vai completar mais um ano de vida no domingo. Te peço pela saúde dela, para que o Senhor possa fortalecer o corpinho e que ela possa estar bem, Senhor, que ela possa celebrar com a família e que seja também um tempo muito agradável na Tua presença, Pai, que ela continue te buscando e que essa família continue sendo uma bênção, Pai, como a gente vê e se alegra aqui junto com eles, e peço também pela saúde dos irmãos da Debs, por todas as situações que têm acontecido lá, Pai, que o Senhor os fortaleça, Deus. E é isso, Paizinho. Também te peço pelo Davi, por essa cirurgia que ele fez, que o Senhor também possa ajudá-lo a se recuperar logo. E é isso, Deus. No mais, cuida de cada um aqui, da família de cada um. E muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós somos muito gratos. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, eu não sei se chegou mais gente, mas uma boa noite de novo. E eu estou muito feliz de cada um que conseguiu tirar um tempinho do seu dia para falar sobre o tempo. O tempo. Ele tem muitas definições. Eu fui ver até sobre o tempo e tem muita gente que fala sobre o tempo. Mas é algo que se a gente pensar o tempo, a gente não pode segurar. Também a gente não pode voltar para trás ou avançar, como um de volta para o futuro ou um de volta para o passado. Mas nós temos a noção de que o nosso hoje, um dia foi uma manhã tão distante para a gente, mas de repente ele passou, logo mais amanhã será o nosso ontem, que já se foi. E o tempo, ele também, às vezes, a gente tem que saber qual a nossa noção. Qual a noção do tempo que nós seguimos? Ele está baseado nos nossos relógios? Está baseado nos números do calendário? Nós também podemos nos basear nas estações, como o nascer e o pôr do sol. E isso a gente vê em Gênesis, no capítulo 1, do 14 ao 15, quando Deus faz os luminares e faz a separação entre o dia e a noite. Outra forma é que o tempo, se nós formos pensar, nós também temos percepções diferentes do tempo. E na maioria, elas mudam de acordo com as circunstâncias que passamos. Por exemplo, quando estamos muito atrasados para um compromisso, parece que o tempo voa, você nem consegue o segurar, como se fosse um passarinho que escapasse. Quando você está numa situação oposta,
você está esperando para que algo aconteça, quando você tem aquele sonho, porém aquele sonho é difícil. Aí parece que o tempo não passa, parece que é devagar, e até às vezes pensamos que ele nunca vai acontecer. Bom, Bíblia tem muitas pessoas que passaram por isso também. Tiveram essa noção de parecer que o tempo é longo demais ou que o tempo é curto demais. Como Jonas. Jonas é um adendo, né? Que eu gosto de Jonas um pouco, mas Jonas, ele estava no navio e de repente já estava lá no fundo do mar dentro de um peixe. E lá dentro do peixe, a noção dele foi como se o tempo tivesse parado. Não tinha mais relógio para olhar onde estava o sol e a lua. Bom, José, que passou por muitas mudanças na sua vida, também passando por momentos, às vezes, que pareciam que os mais difíceis duravam, quando finalmente chegava um, já vinha um problema. Ele conseguiu ver em vida os seus sonhos no final da sua juventude. Também temos Jó. Jó tinha uma boa vida. Estava tudo tranquilo, tudo fácil, tudo normal. Mas aí, de repente, ele já não tinha mais nada. E o tempo foi passando, um bom tempo, e parecia que aquela dor que ele sentia nunca iria embora. Bom, temos noção de que parece que às vezes, alguns dias, alguns meses, como nós estamos agora, parecem que, ou para muitas pessoas, o tempo parou. Às vezes é difícil falar 2021, pensando em 2020, ou para outras pessoas parece que ele voou. O tempo também tem diferentes tempos, como também aquele que a gente faz para amanhã, se amanhã vai ter sol, se vai ter chuva. Também na música nós temos o tempo do compasso da música. Nas palavras nós temos os verbos e ações, os nossos de escola que tanto para alguns teve mais dificuldade, outros não, pretérito perfeito, imperfeito, e muitas outras coisas. Nós também falamos muito sobre o tempo sem perceber. Tem muitas expressões que usamos. Não, às vezes, não refletimos bem do que esse tempo que estamos nos referindo. Como, por exemplo, hoje eu vou matar o tempo. Não, hoje eu vou ter tempo. Essa vez eu perdi tempo. Ou eu vou dar. Não, eu vou pedir tempo. Quantas vezes ouvimos que no meu tempo ou no seu tempo era diferente? E também que o meu tempo já passou. Ou ainda tem muito tempo para isso. Bom, o tempo é muito amplo se for ver. Enquanto ainda é hoje, gostaríamos que foquemos no tempo que Deus nos deu. E do tempo daquele que nos deu o tempo. Apesar de o tempo dele nunca ter fim. Sim, Deus está acima do tempo e ele conhece muito bem o tempo. Já nós temos o nosso próprio tempo determinado, porém não o conhecemos e não sabemos os seus prazos. Veremos agora, depois de falar um pouquinho, algumas passagens que vão falar melhor do que eu sobre o tempo de Deus e o nosso. E depois eu passo para vocês, não precisa se preocupar, quem gosta de anotar, que eu vou repassar, tá bom? Bom, em Salmos 90, eu gosto muito também de Salmos, então vai ter Salmos aqui. E em Salmos 90, fala assim, fala sobre Deus, que é o nosso refúgio, fala sobre como ele criou todas as coisas, e ele fala assim, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. E aí ele vem com uma frase muito conhecida. Diante de ti
1000 anos são como um dia. 1000 anos. É muito. Para nós, 100 já é bastante, né? Então, 1000 anos são como um dia. E aí ele vem no finalzinho e começa a falar das pessoas, que é uma proporção um pouquinho diferente. As pessoas não duram mais que um sonho. A nossa vida termina como um sopro, né? E nós vemos que é um pouquinho diferente. Ele cita até passagens de até a idade de como mais ou menos o máximo que as pessoas alcançariam. Sabemos que essa idade alguns alcançam mais. Que ele fala: só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. A vida passa e logo desaparecemos. E a gente fica tão feliz, né, quando aí fala assim, você passou, o Chico passa a linha de chegada, passou e avançou mais 10 anos. Eu até falo com a minha mãe, eu falo assim, ganhou mais um aninho de formosura, é mais um novo que você ganhou, mais um novo ano. Então, para mim, na verdade, o aniversário é uma conquista, né? Você conseguiu um ano e está recebendo mais um novo. Um adendo. E Deus, em Isaías 44:6 e também em Apocalipse, fala dele, que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é, o que era e o que há de vir. Guardemos isso. Em Jó também fala, no 8:9, que nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra passam como sombra. Já em Provérbios 5:21, ele fala que o Senhor vê o caminho do homem e conhece todos os seus passos. Mas esses passos não foi quando a gente começou a andar, foi muito antes disso, quando ainda nem seus passinhos existiam. Como diz no Salmo 139, que ele nos viu, os nossos dias estão escritos no livro antes mesmo de eles existirem. Antes mesmo, ele foi a ultrassom melhor que existe. Nem a sua mãe e seu pai sabia, mas Deus já sabia. E Jó fala que nós vemos que os dias do homem estão determinados. Ele decreta o número dos meses e também estabelece os limites. Então, com isso, vemos que há tempo para tudo e para todos nós. E as coisas não acontecem assim por acaso. Deus conhece muito bem a nossa vida. E Eclesiastes, que é uma passagem que vocês abrirem, acho que é a mais conhecida, que fala sobre o tempo, que fala que tudo neste mundo tem o seu tempo determinado. Cada coisa tem a sua ocasião. E lá, nos versículos, conforme você vai lendo, ele fala que a hora certa e a maneira certa de agir. Então não é só o tempo certo, mas também o modo. A gente já ouviu muitas vezes essas expressões de acontecimentos. Ele era a pessoa certa, mas estava no momento errado. Ou ele era a pessoa errada, mas estava, apesar de estar no momento certo. E a gente vê que Deus trabalha dos dois modos. E ele continua falando que há tempo para tudo. Ou seja, se há tempo para tudo, não há tempos que durem para sempre. Eles passam por um momento. Assim como também tem momentos que nós teremos que passar, mas nós saberemos que eles não durarão sem fim. Por exemplo, para morrer tem que nascer, mas também para morrer tem que ter nascido. Então, são momentos que passamos. E ele cita vários em Eclesiastes, como citei nascer, morrer, plantar, colher, rir, chorar, e um que para mim cabe muito com agora, tempo de abraçar ou tempo de se afastar. Mas nós temos que ter noção que Deus conhece o tempo de duração de cada tempo. E não há tempo que dure sem se acabar aqui na Terra, né, para nós. Então, eu fico acolhida no meu coração
de saber que se esse tempo é difícil, ele não vai durar. Deus vai preparar um outro novo tempo, né? Como a gente diz, né? Depois das noites de choro, vem um novo dia de alegria, né? A alegria se renova na manhã. E, nisso tudo, nós temos que ir com a fragilidade da vida, né? E entender também a nossa maneira de viver. E temos que ver em que caminho estamos caminhando neste tempo do viver. Voltando para Salmos, em Salmo 102, o salmista fala assim com Deus: não me leve no meio dos meus dias. E aí ele fala: os teus dias duram por todas as gerações, desde o meu bisa, trisa, até as futuras gerações. E ele continua falando do poder de Deus, né? Aquele que fez todas as coisas, né? E que essas coisas, elas também têm os seus fins, os seus tempos, como vestimentas. Mas ele, Deus, termina falando, né? Permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim, porque Deus está acima do tempo. Bom, isso também nós. Tem outro salmo. Tem outro salmo. Bom, tem outro salmo que o salmista também pede outra coisa. Lá ele pediu para Deus não levar no meio dos dias dele. Agora, ele já pede para Deus que ele mostre o fim da vida dele, para que ele saiba quando será esse fim. E às vezes queremos fazer previsões do tempo, né? Eu gostaria de saber como eu vou estar daqui tantos anos. Será que eu vou chegar até tal idade? Como eu estarei em tal tempo, né? E aí ele fala: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Porque às vezes as coisas parecem muito distantes. E às vezes a gente não tem noção, né, do tamanho da vida, né, que nós temos aqui, da proporção desse tempo. E ele fala assim: destes, os meus dias são o comprimento de um palmo. Como dizer que uma vida tem um comprimento de um palmo, né? Quantos dias tem nesse palmo? E aí ele fala: a duração da minha vida é nada diante de ti. E ele volta e fala: de fato, o homem não passa como um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Comparações como é feita, né, da duração da vida, né? Como sombra, como um sonho. Algo que não dá para segurar, não dá para reter, né? Para pensar. Nesta vida, usamos o tempo para viver. E de repente parece que estamos correndo contra o tempo, cheios de ocupações e preocupações. E Eclesiastes pergunta para a gente: nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Bom, Deus conhece também as nossas necessidades. E Ele nos lembra que temos que viver o presente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu até, se pudesse, acrescentaria, né? Basta a cada dia o seu próprio mal e o seu próprio bem também, para não esquecermos as alegrias do dia também. E, agora, eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Alguém chegou para você, você foi sorteado e falou assim: você ganhou uma viagem de ida para um lugar que você queria muito, muito. Pensem no país, num lugar que você gostaria muito de ir. Você fala assim: não, isso não vai acontecer. Talvez eu vá para aquela cidade, não, mas para aquele lugar já é muito longe. Mas aí apareceu para alguém para você e te ofereceu. Você está pronto para partir? E aí você fala: não, eu estou pronto, eu aceito. E aí você aceita esse convite e fica tudo ansioso. Já começa até a montar a mala, montar o passaporte, fazer toda a documentação, se arrumar. Porém, a data não é para agora. A data dessa viagem é bem mais para frente.
E aí você tá ansioso lá. Teve tudo, já tá até pesquisando na internet os pontos turísticos. E aí vai passando o tempo, aí chega aquela semana de provas, lembrando das provas, os trabalhos, né? Ai, tem que cuidar da casa, o cachorro, aí surgem outras coisas. E aí, de repente, chegou o dia e você perdeu essa noção do tempo. E aconteceu que o dia chegou, o avião foi embora e você perdeu a viagem. A história não é tão triste assim. Não. A gente pode mudar o final dessa história. Se vocês se imaginaram tudo isso, a pergunta de início foi se você estava pronto para partir. Pois bem, as pessoas se preparam para muitas coisas na vida. Muitas coisas. Nós estamos agora nos preparando para uma profissão. Mas a maioria não pensa em se preparar para a vida eterna. Nós nos preparamos para tudo nesta vida aqui, na maioria das coisas. Mas para a vida eterna, nós não pensamos em nos preparar para ela. Vemos como é frágil a vida. E ela é bem volátil. Mas sabemos que este tempo aqui é uma passagem temporária que você já recebeu. E o que você faz nesse tempo determinará o seu tempo futuro e eterno. Muito maior que esse, que parece que dura como um palmo. Bom, muitas passagens, mais no Antigo Testamento. Mas no Novo, me chamou a atenção as falas que várias vezes Jesus falou. Ele falava muito sobre o seu tempo. Ainda não chegou o meu tempo. Ainda não é a hora. Até que chegou o meu tempo. Mas tem uma passagem em João 7,6 que diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós, porém, hora é tempo. Qualquer hora. Qualquer hora é tempo. Bom, em Salmos 90:12, o nosso versículo-chave, vou falar duas versões que eu achei bem interessante. Fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou poderia dizer, em vez de contar os nossos dias, em outra tradução fala: faz com que saibamos como são poucos os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Ele está pedindo uma direção. E no Salmo 139, ele pede também para que Deus examine o seu coração e os seus pensamentos, para ver se havia algum erro, algum pecado, algo que estava tirando ele do caminho certo. E aí ele pede: guia-me pelo caminho eterno. Então, nós temos um caminho para percorrer aqui nesta terra para uma vida eterna. E esse caminho tem um nome muito lindo, que é Jesus. E ele falou de forma explícita que ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, se Jesus é Deus e ele é o caminho, ele também é eterno. Como ele diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós podemos ter muita confiança na palavra de Deus, porque ele falou que os céus e a terra poderiam ser dobrados e jogados fora como roupa, mas que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, porque ele não é um Deus que muda. O tempo passa e nós mudamos, mas Deus, o tempo não tem efeito sobre ele. E Jesus continua a ser o caminho. Ele era ontem, é hoje e continuará. Ele é o caminho desta vida curta para uma vida eterna.
Então, hoje eu gostaria que vocês começassem a pensar em relação ao tempo, né? O tempo, às vezes, na maioria das vezes, é uma correria e voltado de muitas ocupações que temos no dia a dia. Mas se nós nos preparamos para tantas coisas, por que não nos preparamos para algo tão importante? Uns minutos dos nossos dias, uma hora, um dia na semana ou no fim de semana. É uma conversa que às vezes até eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica naquela história, né? Na fila do pão, quem que você é, né? Quando você tá no lugar, assim, no ônibus, na fila do pão, e você fala sobre tudo, sobre muitas coisas, mas sobre algo que tem um valor tão grande, que é tão precioso para nós, que vai determinar algo tão importante para nossa vida, às vezes não falamos muito e não compartilhamos isso. Então, eu gostaria que você começasse a pensar sobre o seu tempo, se você tem se dedicado, e se não, ou se pouco, ou se muito, você propôs no seu coração e falou assim: talvez eu não tenha sido tão atencioso com isso, mas agora eu quero ser, Senhor. Então, fale com Deus no seu secreto, nos seus momentos do dia, e peça a Ele a direção para o que Ele quer para a sua vida, para que você possa viver esse caminho, e o caminho, como todo, se tivesse também fora, também teria aflições. Mas aqui você tem um grande amparo, que é de Deus, e uma confiança de uma vida melhor. Então, o tempo. Nem o salmista, que pediu para que Deus ensinasse os dias dele e alcancemos esse coração sábio, entender e buscar esse caminho, que é Jesus. Então, eu gostaria de saber sobre vocês um pouco, sobre o que vocês pensam sobre o tempo. Ele está correndo ou ele está devagar? É isso. Espero que tenha sido algo bom para todo mundo. Foi para minha vida, eu aprendi muito e é algo que botei esses momentos com Deus para refletir sobre esse tempo. Uau, glória a Deus, cara. Obrigado, Débora. Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que essa é a pregação da tua vida. Pelo teu testemunho, até por aquilo que você está vivendo agora, né, com a tua família e tal. Eu acho que acho que o mais bonito disso tudo é o que Deus tem colocado no teu coração desse descanso no tempo dele, né, e na eternidade. Eu sinto muito que tudo isso que está acontecendo, que desde o ano passado e tal, tem despertado a gente para pensar além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consegue almejar com a nossa mente e tal, e perspectiva, e começar a pensar mais na eternidade mesmo. Eu acho que você trazer isso foi muito bom, foi muito gratificante, falou muito comigo. Muito obrigado mesmo. E é isso, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, Deb. Muito bom mesmo. Gostei bastante. Que bom. E você. E perto de vocês, eu sou um especialista em tempo, né? Ai, sim. Porque Tem vocês muita ainda são coisa bem pra falar. jovens. E eu já passei bastante tempo, né? Estou por aqui. E é muito interessante quando você falou sobre o sentimento que as pessoas têm do tempo, né? Se a gente está na expectativa de algo bom, o tempo não passa. Mas se nós estamos atrasados para alguma coisa, o tempo passa numa velocidade que a gente não consegue nem raciocinar, né? Sim. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, a gente falava do cometa de Halley, né? Olha, vai passar o cometa de Halley. Né? E eu ficava pensando, puxa, será que eu vou viver o suficiente para ver esse cometa passar?
apesar de eu estar com 20 e poucos anos, eu sempre me preocupei com esse aspecto da finitude da vida, né? E eu ficava pensando, puxa, mas será que vai ser uma coisa tão espetacular, né? Passar o cometa, que passou já 76 anos atrás, e tantas vezes, tantas gerações viram, e eu vou poder ver, porque vai passar, né? E eu pensava assim, será que estarei para ver? Eu estive no ano que ele passou, mas foi uma fraude, porque ninguém viu o tal do cometa, né? O cometa passou e ninguém viu. Só os especialistas com seus telescópios poderosos é que viram o cometa. Muito interessante. E depois também, eu falava assim, daí eu fiquei encucado com os anos, quando eu completasse os meus anos 40, né, os 40 anos. Eu ficava pensando assim, caramba, será que eu vou viver até os 40? Não sei, porque eu via alguns amigos meus não chegando aos 40, né? Assim, amigos não, pessoas não chegando aos 40. Uma pessoa de 40 anos, seja um homem, seja uma mulher, é uma pessoa muito jovem, né? Muito jovem. Sim. E eu falava, caramba, será que eu chego aos 40? Daí o tempo foi passando, você até para de contar, esquece, por 40 anos. Eu falei, nossa, mas foi muito rápido. Você olha para trás, caramba, outro dia eu estava pensando nos anos 40 e agora já estou nos anos 40. E existe essa perspectiva mesmo, muito interessante. Porque quando você olha para trás, passou muito rápido. Mas quando olha para frente, parece que é uma eternidade. Né? Quando assim, caramba, será que eu chego a ponto de você ter dúvida se consegue chegar lá? Né? Mas depois que passa, eu falei, caramba, foi ontem. Foi ontem. Essa perspectiva é muito interessante. E você falou dessas coisas todas. Obrigado, viu, Débora? Foi muito, a sua análise aí foi bastante completa, do meu ponto de vista, né? E gostei muito, né? Parabéns. Você está aí no mesmo grupo dos teólogos aí do grupo, hein? Iniciante. O Isaac fez uma observação outro dia no grupo. Eu falei, caramba, essa moçada pensa mesmo. Vocês todos, né? Vocês todos. Que são muito inteligentes, graças a Deus. Já fiz a minha observação. Agora eu quero saber de vocês. Vai falar, Isaac? Eu só fiquei aqui só recebendo hoje, né? Muito bom. Muito bom. Porque até quando a gente para refletir na vida, é isso mesmo, né? Realmente é um tipo de tema de reflexão mesmo, né? Acho que não, nem tanto para falar muito, assim. Eu também penso bastante em relação ao tempo. Eu só tenho 22 anos, mas eu penso bastante em relação a isso. E eu tava esses dias, hoje mesmo, eu tava conversando com meu irmão sobre isso, que ele tava reclamando da escola, falando que a escola é um saco. Ele tem 14 anos. Eu tava falando pra ele, daqui a pouco você vai estar preocupado em pagar conta. E é muito pior. Mas eu sei que nesse momento é muito difícil, porque você não sabe o que eu tô passando agora. Então a gente nunca sabe o que vem lá no futuro, né? Então eu falei, é muito bom cada fase, a gente tem que aproveitar. Foi exatamente isso que eu falei pra ele. A gente tem que aproveitar e conseguir extrair o melhor de cada momento da vida, né? Realmente são momentos difíceis, mas todas as fases da vida têm coisas boas e ruins. Eu achei legal sobre cada dia o seu mal, mas o seu bem também, né? Então, saber observar, né, cada parte disso, para que não se observe só o mal, né? E saiba que a vida é passageira. É ruim, né? Porque os dias bons passam, mas é bom que os ruins também. Então, as coisas passam, né? E a gente tem que estar de olho sempre no eterno, né? Então, o tempo, ele consola a gente. Ele entristece às vezes, mas consola, né? Depende muito do ponto de vista. Mas que bom que o nosso Deus é o Senhor do tempo, né? Então, isso nos alegra bastante. É isso aí. Uma coisa muito boa que eu vejo, pegando um linkzinho aqui no que o Isaac falou, é você aproveitar o hoje, né?
Quando você aproveita hoje, você, quando esse hoje virou o passado, você não tem problema com ele, porque você aproveitou, fez o que dava para você fazer, né? Como esses jovens que tem tempo e estuda, para estudar e estuda, né? Porque tem muita gente que tem e não estuda, né? E vocês têm tempo e estudam. Então, quando vocês olharem para trás, eu falei, não, todos os anos da minha vida foram bem aproveitados, né? Isso é muito legal. Poder dizer que foi bem aproveitado, poder pensar que foi bem aproveitado, né? E não se preocupar muito com o futuro, porque o futuro é uma consequência do que você está fazendo hoje, né? Então, aproveitar o dia de hoje. Sem dúvidas. Tem uma frase, só um adendo, né? Eu tive muita contribuição da minha mãe, tá? Porque a gente acha que no dia que a Vi veio falar comigo, aí eu falei assim, puxa, mas eu não estudei assim um tema específico nos últimos tempos, né? Logo depois, me veio na minha mente e falei assim, o tempo. E ficou na minha cabeça o tempo. Eu falei assim, acho que é Deus, que não tá saindo da minha cabeça sobre o tempo. E aí, e justamente coincidiu quando eu tinha terminado, eu comecei a começar a ler Eclesiastes, né? E Eclesiastes tem o famoso capítulo 3, né? Há tempo para tudo. Aí eu falei assim, é isso mesmo. E aí eu conversei, puxei conversa com a minha mãe, né? A gente falando sobre o tempo, né? E a gente teve 2 madrugadas da manhã só. E sobre o viver, sobre o presente, ela falou uma frase assim, eu até escrevi, eu falei assim, tem que escrever, senão eu esqueço. Que ela falou assim, a gente pode até registrar o tempo que vivemos, mas não dá nem para ficar, nem para voltar. Então, é para aproveitar, né? E eu falei assim, caramba, né? E assim, ficamos lembrando lembranças, aí eu fiquei falando assim, mãe, realmente tem momentos, tem oportunidades que a gente nunca vai saber como foi, se foi bom ou não, se a gente não esteve ali, né? E se a gente esteve ali, será que a gente realmente esteve ali? Estava ali presente ou estava ali com a mente em tantas mil outras coisas, né? Aquela coisa que a pessoa está falando com a pessoa está perguntando, você fala, hã? Quê? E, e a gente está presente, eu comecei assim, não sei, né? Também o tempo vai passando, né? E aí a gente vai começando a refletir sobre o tempo. Acho que eu pego um pouco disso, porque quando eu sinto que, assim, momentos bons que acontecem, coisas muito simples. E aí, quando vem na minha mente, fala assim, nossa, eu não vou me esquecer disso. E aí você tá naquele momento e fala assim, isso eu não vou poder ficar, mas eu vou guardar o melhor disso que tá aqui. E aí vem um novo amanhã. E aquela lembrança já virou um ontem, mas eu soube guardá-la, né? Então, isso de momentos que a gente são bons, e também aqueles que talvez não são tão bons, mas a gente guarda como lição para a vida, né? Para aprender, né? Porque, como vimos, né? Nem todos são dias coloridos. Tem dias que também são um pouco nublados. Apesar de eu gostar de dia nublado também. Então, né, varia. E aí, quero saber mais aí do pessoal sobre o tempo. Tá passando devagar, tá rápido, tá corrido. Ouvindo tudo que vocês falaram aqui, eu até estava pensando na questão de a gente aproveitar o tempo, né? E isso que me veio à mente agora, que o ser humano é muito ingrato, né? Nós somos muito ingratos, somos muito inconstantes. E uma coisa que eu penso é o seguinte: hoje a gente está no meio dessa pandemia, né? Tá a maioria das pessoas em casa, sem poder sair de casa, e a gente sente saudades de quando a gente podia sair sem se preocupar, né? Em ficar doente e tudo mais. E a gente, às vezes, eu não sei vocês, mas eu já parei para pensar, nossa, como eu não aproveitava, né? O simples fato de eu poder sair com os amigos, o simples fato de eu poder ir para a faculdade, sabe? Estudar presencialmente. E é uma coisa que para a gente era tão rotina que a gente não se agradecia para isso, né? Mas o tempo disso passou. E agora a gente está em casa. E aí, a gente,
eu às vezes acabo até reclamando, nossa, só tô em casa, eu não consigo sair. Mas hoje é o tempo de eu poder aproveitar com a minha família, é o tempo de eu poder aproveitar outras coisas que eu não podia aproveitar antes. Porque eu bem sei que quando podia sair de casa, eu às vezes reclamava que eu nunca ficava em casa, que eu sempre estava fora de casa. E aí hoje eu tô em casa, mas eu tô reclamando que eu não posso sair. E provavelmente quando, né, a gente voltar a sair de casa e ter a nossa rotina normal, a gente vai voltar a reclamar que a gente nunca fica em casa, a gente vai voltar a reclamar que a gente não tem tempo para casa porque tem muita atividade para fazer. A gente não tem o ser humano é muito assim, né? É difícil a gente enxergar essas coisas, principalmente da rotina, né, do nosso tempo. Possa pensar, né, o momento mundial que estamos vivendo agora é o tempo da gente aproveitar isso, lógico, é uma situação triste, não aproveitar essa situação triste, mas aproveitar aquilo de bom, né, que a gente ainda tem um pouquinho, né, com a nossa família, com a nossa casa, até às vezes com um pouquinho mais de descanso, né, estando em casa. Acho que é uma coisa para a gente pensar também, né, em relação a esse tempo. Verdade. Então é para pensar mesmo, Cássio. E Verdade. esse tempo, pelo menos a minha mãe falou também. Minha mãe, eu vou chamar ela, tô falando tanto dela. Ela falou assim: Nossa, tem gente que me fala que tá passando muito devagar o tempo, né? Aí ela falou assim: Ai, mas para mim parece que tá passando tão rápido. Parece que logo vocês já não vão estar mais aqui, né? E eu fiquei pensando, né? Você vê, né? Que esse tempo, realmente a gente tá aqui falando assim: Ah, é ruim isso, ruim aquilo. E a gente acaba, às vezes, o que é bom, se a gente for refletir, ele tem um significado tão bom e tão maior do que esse ruim, às vezes, né? E ele oculta, né? E como, por exemplo, estar com a nossa família, mesmo sendo uma situação difícil, e aí a gente começa. É por isso que eu trouxe esse versículo do ensina, né, Senhor, ter um coração, sabe? Porque a gente tem que aprender a ver que a nossa vida, né? Ela é feita desses momentos, e esses momentos foram feitos para serem vividos, né? E a gente tem que prestar atenção, né, no nosso viver, né? Continue. Eu acho que o mais bonito é ver, desculpa, Andressa, se você ia falar, mas mas eu acho que o mais bonito de tudo é ver a graça de Deus em todo o tempo, né? Em todas as circunstâncias, sejam elas boas, ruins, dias coloridos, dias nublados, foi Deus quem criou todas elas, todas essas cores. Tipo, é o que eu sempre gosto de pensar, tipo, pelo menos ultimamente eu tenho pensado muito nisso, que independente do que está acontecendo, né, a gente consegue, se a gente parar, se a gente pensar, e não precisa pensar muito, principalmente se a gente sabe que Deus ele é bom, ele é gracioso, e a gente simplesmente nos atentar para aquilo, sabe? Estimular mesmo a nossa mente, o nosso coração a pensar nas coisas que Deus tem nos fornecido graça, a gente vai ver, cara, que em todo tempo. E se a gente for pensar no passado, em tudo aquilo que já aconteceu, a gente consegue ver no presente e com certeza quando a gente chegar no nosso amanhã, a gente também vai conseguir ver em todos os momentos. Eu acho isso mais bonito, tipo, quanto Deus ele tá realmente conosco, sabe? Quanto ele é gracioso em todo o tempo. Amém. Verdade. É isso aí, Davi. Verdade. É bom pensar que de tudo que a gente falou, né? Teve uma época que eu pensava muito nisso, de tudo passa, né? Tudo passa, só Deus permanece. Tipo, só o que é eterno? É Deus. Eu costumava pensar que as pessoas também são eternas, né? Porque elas têm alma, espírito, né? E um dia também. Então, o que é importante nessa vida? É a gente amar as pessoas,
e amar a Deus, né? Jesus simplificou muito sabiamente quando ele falou para a gente amar a Deus em primeiro lugar e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. E foi muito bom tudo que você passou, amiga. Foi lindo ficar poético na sua voz. Eu fico assim, eu sou meio. Tem coisas que eu consigo super entender, né, na parte poética, tem coisas que eu preciso ficar mais pra parte prática, mas você equilibrou ali bem, tipo, você falou da poesia e já vinha a prática e já. E, e essa questão do o que é bom, eu acho que ficou bastante pra mim, assim, que o que é bom aquele tempo, mas acaba. E o que é ruim também vai acabar também. Então a gente não precisa ficar desesperado, né? Porque acho que às vezes fica tão difícil, dependendo, né, do que for, fica tão difícil da gente acreditar que um dia vai melhorar, que a gente se desespera, né? Mas é bom lembrar que não, que Deus tem tempo bom e tempo ruim para tudo, né? E pegando o gancho do que o Davi falou, uma coisa que eu percebo, assim, da graça de Deus é justamente esses tempos bons e ruins. Porque a gente peca, né? E aí a gente fica pensando assim, pronto, vai dar tudo errado agora, porque eu pequei, entendeu? Não tenho merecimento nenhum de ter alguma coisa boa. Então Deus não vai, Deus não precisa, né? Você se coloca no banco do juiz lá e você fala, não, Deus, você não vai me dar nada de bom agora, porque eu pequei. E por mais que eu me arrependi, Deus, eu não mereço, né? A gente pensa dessa forma. Só que aí Deus vem com a graça dele e dá coisas boas. Tá aí uma coisa que eu fico. Eu falo, Senhor, nossa, dá uma vergonha, né? Porque você fala, caramba, Deus, né? Por que eu fui fazer aquilo lá que eu fiz? Ou por que. E agora Deus é tão bom. E eu tinha o costume de pensar uma coisa que Jesus tem procurado mudar, assim. Porque às vezes eu ficava pensando muito nisso, né? Tipo, ai, eu fiz uma coisa errada e daí vinha uma coisa boa, eu pensava assim, nossa, olha aí, tá vendo? Você fez aquilo e ficava me acusando e não aproveitava. Aí o que o Beto falou, não aproveitava o hoje, porque ficava remoendo o que aconteceu lá no passado. E aí Jesus vem e fala assim, filha, tipo, o meu tempo bom para sua vida já está determinado. Os dias que vão ser bons já foram escritos. Você pode fazer X coisas boas ou X coisas ruins, já está escrito. É claro que o que a gente plantar, a gente colhe. Mas nesse entre plantar e colher, tem a misericórdia e a graça de Deus. E então Deus começou a falar muito assim, filha, eu te amo apesar de tudo, né? Tipo, eu te amo, ainda que você tenha feito aquilo, ainda que você tenha se afastado de mim por um período, né? Eu, eu continuo tendo bênçãos, né? É o que ele fala, né? Se um pai normal, né, aqui, um pai humano, consegue dar boas coisas para os filhos e a gente faz um monte de coisa errada para os nossos pais, desobedece, faz um monte de coisa, e eles ainda conseguem administrar ali os sentimentos e dar coisas boas, mesmo depois de um período da gente mal, que dirá Deus, que é o próprio amor, que é a própria graça, bondade e misericórdia. Então, o tempo de Deus é bem isso mesmo, de mostrar a misericórdia e a graça dele, né? De que vão haver sim momentos difíceis, alguns por nossa causa, consequência nossa, outros porque Deus vai permitir, porque através do sofrimento a gente aprende, né? Ninguém planejou uma pandemia, mas todo mundo está aprendendo com ela. Então, é isso, foi muito bom, amiga. Muito obrigada. Olha, Andressa, só um ganchinho, né, desse final que você falou. Essas coisas também. Também caiu aqui a luva, né? Veste a luva, veste a máscara, né? Que, né, quando você faz algo assim, que você sabe, assim, caramba, né? Puxa, Deus,
E ainda assim você tá cuidando de mim? Como assim, né? E aí, quando acontecem essas coisas e eu percebo, eu falo assim, não, pera, não é que eu não mereço agora. Eu nunca merecia. Eu nunca merecia. Não é que agora eu passei a não merecer. Eu nunca merecia. E se agora eu percebo ainda mais esse sentimento de isso que está acontecendo me faz não merecer, eu agradeço a Deus porque eu penso, puxa, eu tô percebendo, né? Que isso não vale a pena. Porque se eu não merecia antes, eu continuo, esse não merecimento não vem pelas minhas ações. Porque eu só tenho a esperança, né, no futuro com Deus por causa dele mesmo. Por causa de um amor que não é merecido. Não pelo meu erro de hoje, mas por, desde, né, desde o início. E então, eu me venho isso na mente. Quando acontece algo e eu falo assim, não, Débora, você já não merecia antes, não. Eu, assim, É bem assim, verdade. né? Corre pra pedir perdão, né? Vai rápido. Hoje eu tava assistindo aquela série do The Chosen. Fernando vai me corrigir se eu falar errado. The Chosen. E aí mostra uma passagem de Jesus falando com João e Tiago, que tem uma passagem que eles ficam irados lá, e aí Jesus até fala que eles são os filhos do trovão, porque... Ai, o Fê vai sair. Tá bom, amor. Obrigada por participar. Ficar com Deus também. Obrigada, Fernando. Não sei se aí tá sol ou chuva, mas boa noite. Então, e aí Jesus fala, né? Ai, vocês são os filhos do trovão, porque eles falam para descer fogo do céu e sei lá o que eles estavam bem bravos. E aí na série eles meio que colocam umas coisas assim que, tipo, os bastidores, né? O que aconteceu por trás, né? E é muito legal porque João, ele percebe que ele fez errado, né? Jesus pega e conversa com eles, aí fala, né? Tipo, olha, vocês são mais dignos ou menos dignos do que essas pessoas e tal. E aí o João se arrepende lá na série e tal, né? E aí Jesus chama ele para fazer uma coisa lá, tipo, escolher qual palavra ia ser falada na sinagoga. E aí João não queria escolher, que ele tava se sentindo mal, né? Aí ele assim, ai, Jesus, eu não sou digno, né, de estar trabalhando aqui e tal. E aí Jesus fala para ele assim, e quando você foi, tipo assim, quando você foi digno de algo, tipo, não é, né, você tá comigo, tipo, eu faço, né, então, muito bem lembrado, amiga, que você falou, porque é verdade, não somos os merecedores, é tudo graça de Deus, graça imerecida. Essa série é muito inteligente, né? É como se João falasse assim, meu senhor, eu não estou nem limpo. Daí o senhor olhava para ele, e quando foi que você esteve limpo? Né? É isso. Essa série é muito inteligente, né, Andressa? Nossa, muito bom, muito bom. Sensacional. Gente, assistam. Assim, a minha mente, ela tá. A cada capítulo, a cada episódio, é muito legal, porque eles. Olha, eu não sei se. Posso dar um spoiler, né? Não vou falar tudo. Eu vou falar que, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, sabem a parábola do samaritano? Todo mundo conhece? Parábola do bom samaritano, né? Daí, na série, olha a sacada que os caras tiveram. Jesus encontra um dos caras que maltratou o samaritano. Tipo assim, eles pegam assim eles pegam as histórias bíblicas e eles dão, não fica, tipo assim, não fica herege, né? Não é uma coisa assim, uma heresia, mas eles pegam assim uma coisa que muito provavelmente poderia ter acontecido, sabe? Jesus pegar uma história que aconteceu ali no dia a dia deles e usar. E, nossa, é muito, muito show, gente. Muito legal.
Esse é aquele a série que colocou lá no grupo do. Que foi, acho que Isaac que colocou, não foi? Sim, foi. Essa Essa. mesmo. Ah, nossa, eu tô pra ver. Tava esperando as provas acabarem. Ai, gente, é muito boa a série, cara. Muito boa. Eu vi quando tava no comecinho ainda, tipo, não tinha estourado, mas eu já tinha ficado sabendo. Nossa, muito bom, sensacional. Gente, só um parênteses, a gente entrou em um novo mês. Estamos em maio já. Feliz Dia dos Trabalhadores aí, pra galera que trabalha. Valeu pra quem trabalha. Boa. Feliz dia Mas do é isso, trabalho, gente. Feliz. Fiz esse trabalho no sábado, melhor dia. né? Mas é O isso aí. estudo também é um grande trabalho, hein? É, verdade. Profissão, já. Na verdade, trabalho é tudo que necessita de um esforço para chegar em algum lugar, né? Então, tudo é trabalho, na verdade, né? Tudo, a não ser que você seja um móvel na sua casa, fique lá paradão. É alternativa. Mas é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Débora, você quer, sei lá, finalizar? Você já falou tudo? Olha, eu conversei com a minha mãe até 3 da manhã, então eu acho que Tem assunto ainda. Tem tapete pra puxar aí. sei. Só faltam mais 3 horinhas, então, né? Vamos, Qualquer coisa, vamos gente. até Tem que junho. voo. Próximo mês, já batemos maio aí. Exatamente. Mas é isso, então. Débora, já que você trouxe a palavra, você pode orar pra gente, aí a gente fica livre, tá bom? Sim, vamos lá. Viu? Porque, olha, a conexão tá maravilhosa. Foi o Exato. melhor. Nossa, dessa semana foi o dia que melhor pegou. Eu fiquei, é Deus. Uau, cara. Ai. E não sei se lembra, né? Na última eu tava orando, né? Aí sumiu. E eu nem percebi que eu tava com o olho fechado. Aí eu falei assim, acho que eu tenho que olhar com o olho aberto. Mas agora eu vou fechar, porque eu tô confiante. Deus, obrigada por este momento, por este tempinho do nosso dia, Senhor, que nós tiramos para estar contigo, Senhor. Eu tenho sem dúvidas que com certeza ele valeu a pena, que ele plantou uma sementinha no coração de cada um para pensar no tempo, no nosso tempo, no seu tempo, Senhor, e no tempo que preparastes para nós. Eu agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia conosco, com os nossos lares, com as nossas famílias, que nesse momento tão diferente sempre tem amparado a gente, Senhor. Eu peço que continue também nos hospitais e nas casas que tem pessoas que estão pedindo misericórdia pela vida das suas famílias, dos seus amigos. Eu sei que a tua mão está sobre eles, Senhor. Eu te agradeço pela família Emaús, por todos aqui presentes e que seja na vida de cada um, Senhor, uma luz que nos guie para esse caminho eterno, Senhor. Nós te amamos e confiamos em ti, Senhor. Eu agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Chegou, amém. Amém.